Ressonância harmônica. Hoje eu vou falar um pouquinho das minhas experiências, os meus desafios nesses 5 anos de ressonância harmônica. Eu já estou na 14ª onda, indo para a 15ª. E hoje eu vim trazer para vocês, compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência com essa ferramenta. Lembrando que quem faz a ressonância é o professor Hélio Couto. Eu vou deixar inclusive depois na descrição do vídeo os contatos, canal oficial do YouTube dele, todas ali as formas de vocês entrarem em contato com ele de maneira oficial. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Almeida. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não é inscrito e vem aqui para entender um pouquinho desse meu processo. Para falar um pouquinho para vocês dessa ferramenta, eu vou voltar um pouquinho no tempo e contar para vocês como eu estava antes de conhecer o professor Hélio. Então eu conheci o professor Hélio lá em 2017, quando eu estava passando por um momento da minha vida muito delicado. Eu havia descoberto na época um problema na tireoide, nessa glândula aqui da tireoide, que é o chakra laríngeo. Hoje eu entendo de chakra, mas naquela época eu não entendia nada. Eu era uma católica de carteirinha, então para mim essa questão, tudo que fugia ali dos dogmas católicos era do mal, era coisas ali do outro mundo. Então nessa época eu não entendia nada de chakra, mas era um problema aqui na minha tireoide, ao qual o médico falou assim que queria fazer um procedimento muito invasivo. Não chegava a ser uma cirurgia, mas era ali um processo bem invasivo, que mataria minha glândula da tireoide e aí eu teria que tomar remédio do hipotireoidismo pro resto da minha vida. Foi aí então que eu falei pro médico que eu não queria fazer esse procedimento, que era para esperar mais um tempinho, e naquele momento, mesmo sem eu saber, mesmo sem eu entender nada ainda de física quântica, de pensamento positivo, de lei da atração, de como o universo funcionava, eu fui ali manifestando através de muitas orações, de muito ali orar e sentir já como se eu já tivesse curada. Eu manifestei essa cura da minha tireoide. Então 3 meses depois eu voltei no médico, o médico falou assim que não tinha mais nada na minha tireoide, estava tudo normal, mas como cético que era o médico, falou assim que a gente ia acompanhar para ver se não ia se manifestar novamente. Já se fazem 7 anos disso e graças a Deus eu faço exames todo ano bonitinho e tá tudo normalizado com a minha tireoide. Fui curada graças ali primeiramente ao todo, né, a forças ali superiores de cura e ao meu pensamento também de convicção que aquilo ia ser curado. Aquele pensamento que o professor Hélio fala, não existe doença, existe a cura, existe a minha tireoide saudável, e foi isso que aconteceu comigo. Mas o que tudo isso tem a ver com o professor Hélio? Nessa época eu estava terminando a minha faculdade de pedagogia. Eu sou professora formada em pedagogia. E aí eu tinha acesso à internet, porque antes disso, gente, eu não tinha acesso à internet. Eu morava no sítio, então não tinha acesso à internet, mas em 2017 eu já tinha. E foi quando aconteceu tudo isso com a minha tireoide que eu sempre fui uma criança muito curiosa, então foi aquela pessoa assim que sempre estava ali o porquê das coisas. E aí com a internet, né, com a minha doença da tireoide, eu fui procurar entender como que as doenças se originavam. E daí a gente começa a ver um vídeo aqui, um vídeo ali, etc e tal. Até que um dia eu caí de paraquedas em um vídeo do professor Hélio Couto. Daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Até o professor Hélio fala que quando você escuta falar sobre ressonância harmônica, evolução espiritual, professor Hélio Couto, se você não está a fim de mudar a sua vida, se você quer permanecer a mesma pessoa, saia correndo. Porque se você se aprofundar, você vai se transformar de uma maneira que depois você vai olhar para trás e falar assim, quem era aquela criatura lá de 2017? Você não vai se reconhecer mais de tanta mudança, tanta transformação que a sua vida vai ter. E não é transformação ruim não, gente. Eu tô falando aqui de evolução espiritual, de evolução como ser humano, de se autoconhecer. Então a ressonância harmônica transformou a minha vida da água pro vinho. Eu era uma pessoa lá em 2017 e sou uma outra pessoa completamente diferente hoje em dia. Até eu vou trazer para vocês umas fotos de como eu era e como eu sou agora. E não é só de aparência, gente, de pensamento, de evolução espiritual, de crença. Então eu tinha muita crença, eu tinha muita limitação, eu era muito dependente, eu era uma pessoa assim que não conseguia fazer nada sozinha, eu não conseguia dirigir, eu não conseguia tomar conta da minha própria vida. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho independência, eu tenho liberdade, eu posso me expressar no mundo. Tudo isso eu consegui através da ressonância harmônica, desse autoconhecimento, dessa transformação ali interna muito grande. Mas eu vou trazer aqui uma linha do tempo para vocês entenderem como foi o meu passo a passo. Em 2017 eu descobri o professor Hélio.
Só que quando eu comecei a escutar as palestras do professor Hélio, eu confesso para vocês que eu não entendia nada. Eu escutava aquilo e pensava assim, meu Deus, que coisa assim do outro mundo, porque eu não estou conseguindo entender, interpretar o que ele estava falando. Mas aquilo, apesar de eu não entender, eu sabia que aquilo, eu precisava ouvir aquilo. É como se fosse um chamado muito grande, sabe? Mas eu não conseguia entender. E como persistente que sou, né? Eu sou taurina. Eu falei assim, não, eu quero entender esse negócio e eu vou entender, porque a minha cabeça na época, gente, era muito dogmática, então era muito fechada, a minha caixinha ali de crenças e paradigmas era infinitamente menor do que é hoje. Então, tipo assim, eu escutava ele falar de universos paralelos, multi-universos, lei da atração, física quântica, para mim era tudo grego aquilo. Até que eu descobri uma das alunas dele, que foi a Elaine Orives, eu não sei se vocês conhecem ela tem Instagram e YouTube, ela é muito famosa, inclusive, nessa área do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, etc. E eu comprei na época um curso dela para entender o professor Hélio Couto. Então eu fui lá, comprei um curso dela, porque ela era aluna dele, ela trouxe o conteúdo do professor Hélio, assim, num termo mais técnico, traduzindo ele, trazendo ali como se fosse feijão com arroz. Quando eu terminei o curso da Elaine Orives, eu falei assim, agora eu estou pronta para acessar, voltar no conteúdo do professor Hélio. E foi assim que eu fiz. Então, no final de 2017, eu comecei ali a estudar o caminho das palestras, porque antes de pedir a ressonância harmônica, você tem que fazer o caminho das palestras 1 e 2, se eu não estou enganado. O caminho 3 é facultativo, mas é o 1 e o 2 acho que é obrigatório para você fazer uso dessa ferramenta. E por que é obrigatório? Porque quando você está fazendo o caminho das palestras, você vai abrindo a sua visão de mundo. Você vai ali começando a entender como que funciona o universo, quais as leis que regem tudo isso, como que funciona, para você não pegar e fazer uso de uma ferramenta de uma maneira fútil. Então a gente passa por esse processo já. E nesse processo de 2 anos que eu fiquei ali estudando o conteúdo do professor Hélio, já aconteceu em mim muitas transformações internas, sabe? Eu já fui vendo, poxa vida, então quer dizer que não é olho por olho, dente por dente, a gente tem que perdoar, a gente tem que soltar, a gente tem que fazer isso, efeito Zenão. E foi tudo aquilo transformando o meu dia a dia, cada dia um pouquinho mais. Depois que eu terminei de fazer o caminho das palestras, eu li o livro Mentes Informadas, que é uma recomendação dele também, e depois o manual da ressonância harmônica. Então levou 2 anos nesse processo de estudando o material do professor Hélio, e as palestras dele, gente, são mais de 100 palestras no caminho das palestras 1, e as palestras são 2 a 3 horas de palestra, então não é um conteúdo assim raso, é um conteúdo muito profundo. Então o professor Hélio rasga o véu da realidade pra gente ali em todos os caminhos das palestras. Então no final do caminho das palestras, a sua transformação já tá ali bem que acelerada. Aí eu pedi a minha primeira onda de ressonância harmônica em agosto de 2019, então a primeira onda foi lá em agosto de 2019. E eu tinha acabado de começar um trabalho novo. E no segundo dia do meu trabalho novo, meu carro ferveu, sabe? O motor dele. Foi a minha primeira catarse. Então foi ali, eu estava indo para o segundo dia. Imagine vocês indo para o segundo dia de trabalho, você não conhece o ambiente, as pessoas não te conhecem. E aí você liga para o seu chefe e fala assim, ó, eu vou chegar um pouco atrasada porque ferveu o motor do meu carro. Então foi ali, eu senti que foi tipo uma limpeza, né, uma catarse que teve. E eu continuei seguindo firme e forte com as ferramentas. E ao longo desse período, durante esses 5 anos, houve muita transformação e mudança na minha vida. Eu terminei um relacionamento de 17 anos porque não havia mais sintonia entre a gente, porque como o professor Hélio fala, você está num patamar X de frequência. Quando você começa a evoluir o seu nível de frequência, eu não estou dizendo aqui que a gente é melhor do que ninguém, tá, gente? Eu não estou dizendo que quem faz o uso da ressonância harmônica é evoluído, é um iluminado, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo em questão de frequência ali vibratória. Mas se você está na frequência X e a pessoa com que você está na frequência Y, quando você vai aumentando ali a sua frequência, já não tem mais equilíbrio ali nesse relacionamento. Então eu finalizei o meu relacionamento. E não é só relacionamento, gente, é amizade, serve para tudo isso. Locais onde você frequentava, você passa a não frequentar mais. Coisa que antes fazia sentido, por exemplo, um programa de TV, assistir novela ou qualquer coisa. Depois que você começa a fazer a ressonância e você abre a sua visão assim mais ampla para o mundo,
passa a não fazer sentido nenhum mais pra gente, a gente não vai mais naqueles lugares. Então eu vou dizer pra vocês já de cara que um dos efeitos colaterais da ressonância é você seguir um caminho mais ali solitário. Não tô dizendo que você vai ficar ali na solidão, virar um monge, nem nada disso, mas você vai escolher a dedo as pessoas que vai ter convívio com você, porque muitas vezes a pessoa vai falar pra você coisas que não tem nada a ver, tipo de Big Brother, de não sei o que, de não sei das quantas, e pra você aquilo lá não vai fazer sentido nenhum mais, então você vai ali se distanciando. Isso é um processo natural que acontece, não é do dia pra noite, tipo assim, agora eu não vou mais lá, mas você vai passando a não sentir mais vontade de estar nesses ambientes. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada, então eu nunca fui uma pessoa assim de festas, de balada, de auê, mas depois que eu comecei a fazer o uso da ferramenta, isso tudo potencializou mais ainda. Então hoje em dia eu gosto de ficar muito em casa, lendo, estudando, assim, sabe, eu gosto ali da minha própria companhia. E você vai desenvolvendo em todo esse processo a questão da solitude, o prazer de estar com a sua própria companhia. Isso é uma coisa assim que eu acho fenomenal, porque você passa ali a olhar para você passa ali a se autoconhecer melhor, a saber quem você é. E quando a gente faz isso, a gente entende o poder ali pessoal que a gente tem. Então que a gente não depende mais da validação do outro, que a gente não depende mais de uma companhia para estar ali feliz, que a felicidade, que essa situação ali emocional vem de dentro. Então tudo isso eu aprendi com a ressonância, gente. Com a ressonância e com o meu autoconhecimento também, né? Porque não é simplesmente você fazer o uso da ferramenta e sentar ali e esperar que as coisas caiam do céu. A ressonância não é mágica. A ressonância é um processo de iluminação espiritual. Mas você também tem que fazer a sua parte. Então, se você está vendo esse vídeo pensando assim, eu vou pedir a ressonância harmônica porque vai ser a salvadora na minha vida. Não, ela vai aumentar, ela vai te abrir portas para você se transformar. Mas a transformação é pessoal, a transformação é individual. Se eu pegar e fazer o uso da ressonância e não fizer nada para evoluir, se eu não ler um livro, não assistir uma palestra, pensar em fazer um curso, não pensar em fazer nada, vai fazer muita diferença na minha vida. Então, ela é um exponenciador do que você está disposto a fazer. E uma coisa que eu quero deixar aqui, gente, bem assim registrado. Eu acho muito difícil, né? Não vou dizer que seja impossível, né? Porque existem infinitas possibilidades, mas muito difícil a pessoa ter uma evolução significativa na vida com a ressonância ou com qualquer outra ferramenta, se a pessoa ali não tiver coragem de olhar as próprias sombras. Porque a gente pensa assim, eu quero só a parte boa da ressonância, eu quero só a parte boa das terapias. E quando a gente tem a coragem de olhar para as nossas sombras, de integrar elas, de trazer ela ali como parte também do processo, ajuda muito a nossa evolução espiritual. Então foi a partir do momento que eu comecei a olhar para as minhas sombras, olhar ali para as minhas dores profundas, é que eu consegui assim níveis de evolução profundo com a ressonância. Eu passei assim por muita limpeza, por muita cartaz, por muito pneu furado, por muitos problemas, mas se você me perguntasse hoje, Ana, olhando assim nesses 5 anos de ressonância, 7 anos de estudo, de espiritualidade e autoconhecimento, você faria tudo de novo? Mesmo sabendo de tudo que você ia passar? Eu faria, gente, com certeza que eu faria. Eu começaria tudo de novo sem pensar 2 vezes, porque eu passei sim por limpezas, passei por dor, passei por sofrimento, mas isso me transformou uma pessoa muito melhor. Hoje em dia, quando eu me olho no espelho, eu sinto ali orgulho, assim, no bom sentido, de quem eu me transformei, e ainda há muito o que me transformar. Eu não estou dizendo aqui que eu estou uma iluminada, que já encerrou por aqui a minha evolução, jamais, gente. Eu estou, assim como vocês, no processo evolutivo. Eu estou trazendo aqui a minha experiência da ressonância para contar um pouquinho do meu processo. Existe muita coisa para evoluir, muita coisa para ser melhorada, mas em comparação à minha, eu não gosto de comparar a minha evolução com a evolução do fulano X. A minha evolução, do processo que eu comecei fazendo uso da ferramenta em 2019 e como eu estou em 2024, foi um processo assim gigantesco de evolução espiritual. Vou colocar aqui até umas fotos, né, de 2019 e umas fotos agora atuais. Então, não é só na aparência. Eu tô trazendo as fotos aqui porque é o que dá pra ser físico, né? Mas não é só a aparência. A ressonância, ela transforma você de dentro para fora. Então a transformação começa ali no interno, de você olhar essas sombras, de você revirar tudo isso que está debaixo do tapete
e você trazendo para a consciência. Então é uma expansão de consciência gigantesca que você tem quando você começa a fazer o uso dessa ferramenta. Então, igual o professor Hélio fala, e eu também aqui reforço que para mim foi isso, e eu tô falando aqui da minha experiência. Se você não está afim de se transformar, de mudar os seus padrões, de melhorar a sua vida, corre da ressonância. Porque ela não vai deixar a sua vida morna do jeito que estava. Ela vai trazer para vocês transformações assim que você olha para trás e você pensa, quem era aquela pessoa lá de 2019? Para mim foi um processo muito grande, muito profundo, ainda continua sendo. E eu, enquanto o professor Hélio estiver por aqui encarnado ainda, estiver fazendo, né, a ressonância, eu estarei ali participando até o momento que eu achar também que não seja mais necessário. Mas nesse momento agora, eu ainda acho que é muito necessário. Tem muita gente que fala assim, eu já evoluí o suficiente para não precisar da ferramenta. Ótimo para você que não precisa mais da ferramenta. Eu ainda continuo fazendo uso, eu acho assim que cada vez que troca a ressonância, porque é um período de 3 meses que a gente troca, teve vezes, né, se você fazer a conta de 2019 aqui, teria mais de 15 ondas, mas teve vezes que a catarse estava tão grande que eu demorei mais de 3 meses para pedir a próxima. Então às vezes teve uma vez que passou até 6 meses para eu pedir a próxima onda, porque eu vou sentindo também, né, gente, que a gente tem que pedir o que a gente dá conta de trabalhar. Às vezes a gente tá ali no patamar que a gente não tá dando conta nem da situação que tá. Então como que você vai olhar para mais degraus ali de evolução se você ainda não deu conta de chegar naquele? Eu vou ali conforme eu vou dando conta das transformações que tá acontecendo. Então se essa transformação que tá acontecendo tá muito ali profunda, muita coisa, eu demoro um pouquinho mais para pedir a ressonância. Mas igual eu falei para vocês, a ressonância é uma ferramenta de iluminação espiritual, não é para casa, carro, apartamento. Tem muita gente que usa para isso. Isso não significa também que você não vai evoluir materialmente, né, financeiramente. A gente evolui também, porque a gente evolui como um todo. A ressonância ela traz uma evolução para você de dentro para fora, como eu falei. Então, quando você expande a consciência, automaticamente você vai mudando os padrões ali de visão de mundo que você tem. E automaticamente você vai limpando as crenças, vai limpando ali a sua vida e vai se transformando. Para mim, a ressonância foi um processo gigantesco de iluminação espiritual, autodesenvolvimento, autoconhecimento, expansão da consciência e melhoria de vida. Então, eu super recomendo. Se você quer ali se transformar na sua vida, comece a seguir o professor Hélio Couto. Eu vou deixar, inclusive, aqui os contatos dele para vocês ali entrar em contato com ele, saber como que é certinho essa ferramenta. Que eu estou novamente dando aqui o meu depoimento como cliente da ressonância. Não sou eu que faço. Eu faço terapia de Theta Healing e Reiki. A ressonância é com o professor Hélio. Se você também faz uso da ferramenta da ressonância harmônica, deixa aqui nos comentários para saber que onda você tá, como está sendo o processo para você. Quiser aqui deixar nos comentários, dividir aqui comigo, quais foram os seus maiores desafios, deixa aqui que eu vou ler. Se você quiser deixar também no comentário como que foi essa transformação para você, como tem sido, quais foram os seus maiores desafios, pode deixar que eu vou ler todos os comentários. Esse foi o meu depoimento sobre a ressonância harmônica. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre esse meu processo de 5 anos de ressonância e quiser deixar aqui nos comentários também alguma dúvida específica, como foi tal coisa para mim, terei o prazer de responder, gravando outro vídeo explicando como foi todo esse meu processo. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, o meu contato, caso você queira fazer uma sessão de terapia comigo. Eu sou reikiana, então eu faço sessões de reiki, também eu faço sessões de Theta Healing. Então caso vocês queiram ali sentir vontade de fazer uma dessas terapias comigo, é só entrar em contato que a gente agenda ali a sua sessão. Gratidão por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo.